Antes de passar para os outros que tinham feito inscrição prévia, que temos a palavra, eu vou passar a palavra para a Marília, para ela apresentar alguns esclarecimentos sobre as questões que foram apresentadas pelos conselheiros. Depois a gente passa para os demais inscritos. Bem, inicialmente, então, eu queria colocar que realmente é uma norma inédita, né? Não só no âmbito do Estado de Minas Gerais, mas não existe nenhum Estado do Brasil que estabeleceu critérios para restrição de uso. Como o secretário Alberto abordou, a ANA, desde o ano passado, tem tentado estabelecer, e lá tem que ser através de um decreto da Presidente da República, que tem sido discutido no âmbito do governo. Mas também nós entendemos, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e no IGAN, a necessidade de trazer essa proposta em função da situação que nós estamos vivendo, né, nesse período de estiagem. Ano passado nós trabalhamos pontualmente em alguns problemas, no Triângulo Mineiro, Uberaba, junto com os comitês de lá e com o Ministério Público, em Viçosa, em algumas cidades de maneira absolutamente pontual, né. A ideia dessa norma é que a gente realmente tenha parâmetros claros e transparentes para que a gente possa lidar com essa questão em todo o estado de Minas Gerais. Ela tem algumas questões realmente que, né, o ótimo é inimigo do bom em função do prazo que nós tínhamos para elaborar. A questão do valor de corte né, linear por setor não é o ideal, mas era o possível nesse momento, né? Então, aproveito até o pedido de vista de vários setores aqui envolvidos, caso tenham, né, contrapropostas, no caso, uma compartimentação industrial, determinada tipologia consegue tanto, determinada tipologia consegue tanto. Já conversei com o secretário João, no processo de ligação a gente sabe que cada tecnologia de informação tem uma eficiência diferente da outra. Então, que os setores representados aqui nesse conselho e que pediram isso nos tragam, né, também esse subsídio, que é um subsídio setorial, para aprimoramento da norma. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Em relação à questão colocada pelo Leonardo Romano, é importante a gente dizer que nós temos câmaras nesse conselho, mas em função da não composição das câmaras, ainda no início do ano, em função do mês de janeiro, nós não tivemos o processo de passar essa discussão nas câmaras técnicas desse conselho. Por isso ela veio em regime de urgência para o plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, as câmaras já garantem esse tempo realmente de discussão, de consolidação da norma, né? Bem, conselheiro Gustavo Gazelino, primeira coisa, eu acho absolutamente importante a questão que você falou, que já perguntou algumas vezes, eu vou te responder mais uma, sobre o GT10 e Paraupeba, né? A gente instituiu um grupo de trabalho para avaliar a criticidade do uso da água nas duas bacias, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse grupo de trabalho avançou pouco em função da falta de algumas informações setoriais que nós não conseguimos obter dos diversos setores, né, inclusive da Copasa, que agora no início do ano, com a chegada da presidente Sinara, já nos apresentou todos esses dados, que nos dá a condição de fazer uma análise mais efetiva, junto com a rede que nós temos, que é uma rede tendencial para as duas bacias. E, além disso, publicamos no site, conselheiro Gustavo, que eu acho que seria muito importante que o senhor tomasse conhecimento, duas notas técnicas no final do ano passado, avaliando a criticidade na bacia do Velhas e Paraupeba do ponto de vista de outorga. Então, elas estão disponíveis no site do IGAN, elas fazem uma avaliação absolutamente profunda sobre a questão das outorgas concedidas nas duas bacias. Foi um estudo feito pelo Instituto de Gestão das Águas com os dados das outorgas concedidas na Suprança. E por que não declarar área de conflito, né? A sua pergunta. Nós tentamos uma metodologia diferente, né? Normalmente, quando a gente declara área de conflito, depois a gente vai para o processo de negociação. A gente tentou adiantar esse processo de negociação com os diversos setores usuários, áreas envolvidos na bacia, para não precisar chegar a uma situação de declarar área de conflito, né? Eu acho que, pensando em eficiência de uso de água, diversos setores das duas bacias, e a gente trabalhou especialmente com o setor de mineração e de abastecimento público, que são os usos preponderantes nessa bacia, a gente poderia chegar no outro consenso. A nossa ideia é já convocar uma reunião desse grupo de trabalho, agora que nós temos essa avaliação com os dados da Copasa já em conclusão no IGAN, até
Amanhã nós vamos concluir os dados que a Copasa nos enviou e temos condição de discutir. Além disso, o Breno, nosso representante, tanto no Vélez quanto no Paraupeba, esteve na reunião do Paraupeba ontem, anteontem, Breno? Apresentando essas informações desse estudo de criticidade e ontem na reunião do Vélez também, trazendo isso. Em relação aos dados das outorgas, elas estão todas disponíveis no site do Influído. Então, qualquer outorga concedida pelo Estado de Minas Gerais está lá disponível no site do Influído. Bem, base de dados, foi uma coisa colocada por alguns conselheiros, conselheiro do Vitor Giacomini. Realmente, hoje, a rede, fluvialmente, a rede de medição de vazão no Estado de Minas Gerais, ela é uma rede tendencial, e também há que se ampliar em determinado ponto, sim, para se ter dados mais reais do comportamento dos corpos d'água no Estado de Minas Gerais. Entretanto, a grande tendência mundial é a integração de redes de Estado com redes privadas, que são redes setoriais, seja do setor de abastecimento, seja do setor energético, seja de outros setores. Então, esse é um ponto importante. No critério da deliberação, a gente vai estabelecer, e aí, Vitor, esse é o papel técnico do IGAN, enquanto órgão gestor e regulador dos dados do Estado de Minas Gerais, quais serão essas de referência. Poderemos ter essas de referência na situação de ser a favor de segurança ou de ser pouco seguro, dependendo de onde ela estiver localizada. Essa é uma questão que a gente tem total consciência técnica disso. Por isso, nós temos a abertura de outras redes setoriais complementarem mediante análise técnica do estudo de gestão das áreas. Por isso, porém, aquela exceção colocada. Bem, em relação à escala territorial, ela já é abordada nessa questão. Você traz primeiro uma abordagem de UPGRH, mas podendo afunilá-la em função de dados disponíveis. E outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é a questão do artigo 46 da Lei de Saneamento, que a Renata colocou na apresentação dela. As primeiras conversas que nós tivemos com a presidente Sinara, quando assumiu, era a necessidade de regulamentação do artigo 46, que dá um comando legal para a política de recursos hídricos, para o sistema de recursos hídricos, estabelecer critérios de situação crítica de escassez hídrica, que vai dar condição à concessionária de água, junto com a agência reguladora, estabelecer medidas tarifárias, sobretaxas, etc. Então, essa deliberação normativa também traz esse critério incluído aí para dar maior segurança jurídica a possíveis medidas. No caso do Estado de São Paulo, isso não ocorreu, eles perderam na Justiça a possibilidade de ações de sobretaxa. Então, nós também estamos nos antecipando para dar essa garantia legal a ações que o sistema, o setor de saneamento deverá tomar. Em relação à pergunta também do conselheiro Vitor, só para concluir, o artigo 46 fala a declaração pela autoridade gestora de recursos hídricos. Mas é competência desse Conselho estabelecer critérios e normas que visem a prevenção ou mitigação de danos provenientes da ocorrência de eventos hidrológicos adversos, bem como a regulamentação do regime de racionamento. Então, por isso, o IGAN fez a proposta e trouxe a esse Conselho, que dará as diretrizes gerais e depois, por ato individual do IGAN, através da portaria administrativa, declarará em cada um dos casos. Então, esse é o arcabouço legal, por isso que esse tema veio para esse Conselho. Então, são informações de ordem geral, nós estamos à disposição, o caso Alberto já pediu para a equipe técnica para as discussões que serão realizadas para a conclusão do parecer de vista, nossa equipe está absolutamente à disposição para participar com os senhores. Obrigada.